dê luz para nós, para o nosso coração, para que a gente possa caminhar na vereda da justiça. Esse momento em que o pastor vai trazer a palavra e pedir também por nós, para que a gente aprenda um pouco mais, que a gente possa crescer um pouco mais. Senhor Deus, nós nesse momento pedimos, Senhor, que o Senhor possa usar o Teu servo para nos edificar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos encorajar. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo sopre por meio da Sua vida nessa noite, e que nós, ó Deus, que iremos ouvir a Tua palavra, saiamos daqui, ó Deus, renovados, saiamos daqui confrontados, saiamos daqui diferente da forma como nós entramos. Para que assim a Tua palavra seja luz, ó Deus, para que amanhã, na nossa semana, ela possa iluminar os nossos caminhos, as nossas decisões e os nossos direcionamentos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças e paz. Tudo bom? Vida, aumenta um tiquinho o meu retorno. Oi, 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 som, mais um pouquinho, som. Oi, mais um tiquinho, mais um pouquinho aqui, é o retorno. É o segundo daquele para baixo. Aumenta um tiquinho mais um tiquinho. Foi no máximo? Então, tá bom. Vê se o som tá bom. Tá bom para vocês? Se tá bom para vocês, para ambas as partes, Celso Russomano. Queridos, nós vamos dar sequência aqui à série de mensagens sobre memórias da esperança. E o tema de hoje é esperança para servir. O que tem a ver ter esperança em alguém ou em algo para servir? Esse é o tema. Esperança para servir. E a gente vai trabalhar uma das canções mais belas cantadas no Novo Testamento, que é a canção de Maria. Só que antes de nós lermos o texto da canção... Agora chegou aqui, você apertou certo, né? Você estava mexendo errado, né? É? Eu senti. Viu? Eu sinto você. I see you. Eu vejo você. Bom, gente, para quem não sabe inglês, I see é eu vejo, mas também pode ser eu entendo, eu sinto, eu compreendo, eu percebo, tá bom? Para depois falar, pô, professor de inglês falou I see, quer ver, eu sei, e falou que eu sei, coisa feia. É igual quando você vai para fazer alguma coisa, por favor, pode trazer o trabalho em Word. Que isso, professor de inglês falando Word? Beleza. Gente, traz o trabalho em Word. Para que isso, professor? Exagero é esse de Word. Fala Word. Terrível. Nós vamos ler uma das canções mais belas do Novo Testamento. Uma canção que foi inspirada pelo Espírito do Senhor e foi composta por uma jovem adolescente. Maria. Às vezes a gente tem a tendência de achar que Maria era uma mulher nos seus 25, 30 anos, mas não. Estava mais para 13 a 16 anos de idade. Tem noção disso? Nós temos aí, no capítulo 1 de Lucas, no verso de número 46, o seguinte: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e desperdiçou vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais.
Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Essa é a palavra do Senhor e nós dizemos: Senhor, nós mais uma vez estamos diante do Senhor e com alegria pedimos para que o nosso coração, assim como foi orado o Senhor, seja uma terra para que a palavra do Senhor trabalhe nele. E somente a palavra do Senhor venha trabalhar no nosso coração, de maneira que amanhã venhamos a frutificar para a glória do Senhor. Amém. Queridos, às vezes a gente assiste filme e é terrível, né? Uma das coisas mais terríveis que existe para um pastor é quando você ouve de alguém assim: estou aprendendo muito com os 10 mandamentos da Rede Record. Ou quando diz assim: eu assisti o filme e aprendi coisas que nunca havia visto na Bíblia. Cada revelação naquele filme era algo fabuloso, que não estava na Bíblia. Fala isso e eu fico assim, gente, a pessoa teve coragem de falar isso mesmo? Vi revelações no filme que não estavam na Bíblia. E aí eu fico olhando. Então, algumas vezes esses filmes trazem mais desserviço do que serviço para a igreja. Algumas vezes, Deus graciosamente usa uns filmes muito loucos, como o Noé, onde o Christian Bale, né, que fez o Batman, fez Moisés. E aí, os monstros de pedra, Deus é uma criança, um bebê. Por incrível que pareça, aquele filme fez bem para muita gente. Porque muita gente foi ler na Bíblia para ver onde que estava isso. Gente, eu não vi isso na Bíblia, eu tenho que ler. Aí leu a Bíblia. Aí começou a ler a Bíblia, se interessou mais pela Bíblia, começou a ler. E quando foi ver, não aconteceu nada, só conheceu mais sobre a Bíblia. Em outros casos, a pessoa se interessou tanto que foi para a igreja. Umas situações. Né? Eu assisti hoje um rapaz falando assim, esses meninos jovens de 16 anos que parece que já conhece a vida toda, né? Então tem aquelas falas que você fala assim, cara, esse cara daqui a uns 60 anos vai ser um sábio. Mas ele falou uma coisa interessante, ele diz, olha, meu tio trabalhou até os 30 anos para juntar uma condição financeira. Quando ele conseguiu juntar a condição financeira, ele morreu com 35. O meu outro primo queria muito ter condições e só foi começar a trabalhar a partir dos 50. E dos 50 a 60, 70 conseguiu juntar alguma coisa e viveu até os 80. Falando de tal, o Obama parou sua carreira política com 55 anos de idade. Trump começou com 70. Ele foi falando sobre idades e sobre situações que muitas vezes a gente acha que a nossa idade é muito cedo para começar ou é muito tarde também para começar. No entanto, em termos de idade, para Deus isso é irrelevante. Para Deus, idade é irrelevante. Seja novo, seja mais velho, seja meio termo. Isso para Deus não tem problema. Porque o que Deus tem para fazer não tem a ver com idade, tem a ver com o poder dele através da pessoa. E o que a gente vai ver hoje são um dos grandes feitos de Deus, que nos desafia em muitos aspectos. E 3 pontos eu quero destacar aqui, que é uma palavra até complicada de usar num contexto evangélico, ainda mais no contexto atual, que são revoluções. 3 revoluções ocorreram nesse fato dessa canção. Uma revolução moral, uma revolução social e uma revolução espiritual. Nós vamos ver esses 3 aspectos aqui, depois 3 aplicações dentro desse texto. A gente lê um texto aqui muito interessante, que é o Cântico de Maria, dessa jovem adolescente, que está desposada, está noiva de José. Ela é agraciada por Deus. Mas eu queria ver alguns pontos anteriores a essa canção, antes da gente comentar sobre a canção. Por um bom período de tempo, Deus se calou com relação a Israel. Deus havia ficado calado por um bom período de tempo. As suas manifestações grandiosas, o seu poder, aquilo que ele poderia e pode fazer, ele não fez. 400 anos, alguns teólogos vão dizer, e até algumas Bíblias antigas, tinham 4 páginas em branco, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O pessoal mais antigo aí, né, Estênio, 45 para cima, já sabe disso.
Você fechava ali e no meio tinham 4 páginas em branco que representavam os 400 anos de silêncio de Deus. De repente, depois de o silêncio de Deus, há uma manifestação espiritual por meio de um anjo a um sacerdote que está na reta final da sua caminhada sacerdotal. Ele era aquele que faria a apresentação das orações, do incensário. De repente surge um anjo, e diferentemente dos dias de hoje, que todo mundo vê anjo, ninguém treme, ninguém estremece. Zacarias olha, treme, se estremece, e esse anjo fala para ele: calma-te, calma o coração, as suas orações chegaram aos céus, o Senhor vai conceder à sua mulher um filho. E Isabel já era uma mulher de idade. Zacarias já era um homem de idade. O trabalho de um sacerdote ia até os seus 60 anos de idade, ele já estava na casa dos seus 60. Sua mulher poderia estar ali na casa dos seus 50. Ambos são idosos. Para o tipo de serviço, já pode se aposentar. E o Senhor diz que ela vai ser mãe, a estéril vai dar um filho, e o seu filho vai ser o que vai preparar o caminho para o Senhor, vai ser aquele que vai preparar caminho para o ungido. João Batista é aquele que vai, no deserto, pregar a preparação para Cristo. Aí você imagina, 400 anos de silêncio do Senhor, e você é o escolhido para ser pai de João Batista. E a sua esposa, a mãe de João Batista. Vai haver uma alegria e, ao mesmo tempo, uma tristeza, porque ele diz: olha, e a espada vai atravessar o útero da Isabel, porque ela vai perder o filho bem breve. Se Jesus morre com 33, João morre com 30, porque ambos têm uma diferença de idade de meses. Enquanto Jesus morre na cruz, João morre decapitado, perde a cabeça. E olha que nem romano ele era para poder passar por isso. Né? A pena capital para os que eram romanos era decapitação. João perde a cabeça por um desejo de uma outra jovem menina que seduzia o então rei de Israel. Essa situação acontece, ele recebe do anjo uma repreensão, e ele ficaria mudo até que nascesse. E ele sai mudo daquele local. Não pode nem dizer para ninguém: não, cara, tive uma visão, um anjo veio até mim, agora vou ser pai. Ele não pode falar nada, ele não consegue. Ele tem que escrever numa tábua. Nesse processo, eles vão para casa, acaba o seu tempo de serviço e eles vão para casa. E, segundo os estudiosos, a casa dos que se aposentavam era Hebrom. Pertinho ali do templo, 120 quilômetros. Dá o que é isso? Daqui é quase Niterói, não é isso? Então, acabou aqui, vou me aposentar em Niterói. São Gonçalo, oh, que bênção. Jesus. E o Senhor se revela por meio de um anjo, o Gabriel, agora a Maria. Onde Maria se encontra, Isabel, não tem celular, não tem fax, não tem e-mail, não tem sinal de fumaça. Há uma distância geográfica entre eles. Um está em Nazaré, outro está em Hebrom. E o anjo diz para Maria: olha, a sua prima está grávida. E ela vai até a prima. Essa caminhada de sair da cidade onde ela se encontrava para encontrar com Isabel é uma caminhada longa, uma caminhada árdua, até mesmo para uma jovem adolescente, que agora está grávida pelo poder do Espírito Santo. E diante disso, ao encontrar com a sua prima, a gente tem o seguinte texto, verso 41. Melhor, verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apresentar-se à região montanhosa, uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. É uma das saudações
que um judeu normalmente fazia naquela época, ainda faz, é como vai a sua paz. Mashlomha, em hebraico. Como vai a sua paz? Não é shalom, é mashlomha, como vai a sua paz? Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Quando Maria chega na casa de Isabel e pergunta, como é que você está? Como é que vai a sua paz? A criança que está no ventre de Isabel sacode, se estremece, mexe. Para quem já foi pai aí, e é pai, e lembra do processo em que a barriga da mãe já estava com o filho que se mexia, quantas vezes as mães já falavam assim, chega quietinho hoje, não fala muito não, porque se ele ouvir a sua voz vai ficar mexendo e já está doendo, já está apertando. Quantas vezes eu já chegava em casa e suviando, aí a Marina já chegava na barriga da Elaine, não sei se era pé, se era joelho, cabeça, alguma coisa mexia para um lado e para o outro, e a Elaine, para a vida, fala, não, calma, eu tenho que falar com minha filha. Não foi Zacarias que chegou, até porque o tempo de gestão do filho, Zacarias não pôde falar uma palavra, ele ficou mudo. Não foi a Isabel, foi a voz de Maria, que ao ouvir, alguma coisa mexeu dentro dela. E aí ela exclama, Isabel, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Cara, esse diálogo é muito louco. Porque o povo de Israel está passando por um processo complicado. Eles agora estão debaixo da soberania de Roma. Eles estão debaixo de um reino corrupto com um rei corrupto. De um império corrupto com um sacerdócio corrupto. E de repente, num diálogo assim, aleatório, ela diz, o que é a mãe do meu Senhor? Uma menina, uma adolescente, chega em casa, e uma mulher que já tem uma idade mais experimentada, diz, o que a mãe do meu Senhor vem fazer na minha casa? Imagina os servos ali ouvindo isso, tipo assim, cara, essa conversa está muito doida. O que Maria e Isabel estão bebendo, comendo? Porque isso não é normal. Bendita és tu entre as mulheres. E a palavra bendita é muito interessante. Por que essa palavra é interessante? Porque em momento nenhum essa palavra bendita tem a ver com ser bendita por algo que a pessoa faz. Não é bendita pelas qualidades dela. Não é bendita porque ela é uma menina jovem virgem. Essa palavra bendita é uma palavra que no grego quer dizer makarios, que é ser abençoado, se tornar feliz por alguém. Então você foi feita feliz, você foi abençoada por alguém. E claro que ela sabe, por Deus. Deus te tornou abençoada. Deus te tornou feliz. Deus te fez agora quem você é, e nesse ventre existe esse abençoado que é o Senhor. E aí já dizem os teólogos, né, Maria é a única pessoa que poderia dizer, essa realmente tinha um rei na barriga. Por quê? De onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu. Olha o que Isabel está dizendo. Maria, bem-aventurada você creu. Você não duvidou. Você acreditou e guardou no seu coração algo que foi dito. Você creu. Porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Olha como essa mulher é uma mulher inspirada mesmo pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Porque ela nem ouviu o que Maria tinha dito. Maria não tinha nem compartilhado nada com ela. A gente está lendo aqui, ela fez uma saudação. E essa mulher, cheia do Espírito Santo, já sabe, Deus te deu algo. Deus concedeu à sua vida uma bênção.
de ser agraciada, de se tornar bendita. E dentro do seu ventre existe o meu Senhor. O Senhor, um bebê, que ainda está em início de formação. Lembra, foram 6 meses depois, 6 meses depois, que o anjo já tinha feito o que fez por meio da mensagem de Gabriel, que Maria vai lá, Isabel já está com 6 meses de gestação. Maria está ainda com 0, o iniciozinho ali. E ela vai ficar ali por mais 3 meses, até que o filho nasça, o filho de Isabel. Não havia nenhum contato. Aí, prima, estou indo para aí para te contar a boa, valeu? Qual a boa? Vamos fazer um chá de revelação quando chegar mais tarde, estou grávida. Não teve isso. Foi tudo uma obra do poder de Deus, foi uma obra sobrenatural, onde o Senhor fala com Isabel, com Zacarias por meio de um anjo, Gabriel, fala com Maria por meio de Gabriel, e nesse momento aqui não tem intervenção de anjo, é o Espírito do Senhor que traz a Isabel o entendimento, o despertamento, a compreensão e a revelação de que havia estado, o que estava no ventre de Maria. O Rei, o Senhor, o Filho de Deus está ali. Você foi feita feliz porque você creu. E aí vem essa canção. Eu acho muito interessante, porque a gente pode aprender muitas coisas com Maria. E no nosso meio evangélico a gente tem um certo preconceito com Maria. A gente tem um preconceito e vê Maria como se fosse alguém a ser descartada até das pregações. Alguém a ser descartada de exemplos. Maria tem inúmeros exemplos para a nossa vida. Não como a intercessora, não como aquela que está assunta aos céus, mas como instrumento de Deus, abençoada por Deus, uma mulher temente a Deus. E, para deixar muitas pessoas de cabelo em pé, e quem não tem, mãe de Deus. Mas como assim mãe de Deus? É o que o texto diz, Theotokos, mãe de Deus. Quando ela diz, Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria não está numa posição em que, por ter o Filho de Deus em seu útero, faz dela alguém superior aos outros. Maria não está se colocando numa posição de que, olha, eu estou numa posição agora que eu posso e tenho privilégios, afinal de contas, o prometido lá atrás, por meio de Deus, o prometido a Deus, que Deus prometeu a Adão e Eva, de que nasceria, eu sou ela, é por meio de mim. Então, a partir de agora, eu vou arrebentar. E olha que ela poderia fazer isso mesmo, porque no versículo 44, o texto diz, pois logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu. Ela podia dizer, olha, viu o que a minha voz faz? Minha voz faz tremer até os bebês nos úteros. É muito fácil um ser humano se perder. Aquela máxima é uma realidade. Dê poder a um homem e você vai ver quem ele é. E agora imagina, ter o poder dentro dela em carne e osso. Antes ela ainda tinha ouvido de Isabel num tom bem pentecostal, porque o texto diz, e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres. Ela não disse, bendita és tu entre as mulheres. Ela exclamou como uma boa judia. Maria já nos dá um grande exemplo aqui, que ainda que a gente venha ter o rei dentro de nós, isso não nos dá motivo para soberba, altivez.
Maria reconhece a sua pequenez ao dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Ela está dizendo: olha, ele olhou para essa pequena, insignificante menina, de uma cidadezinha, tão distante. E graciosamente ele contemplou, ele olhou de toda a sua grandeza, ele foi encurtando até que ele disse aqui: é em você que se cumpre a promessa feita por gerações e gerações e gerações. Desde Éden, passando por Abraão, passando por Moisés, por Davi e etc., se cumpre. Aí você para pensar comigo. Gente, o ser humano é igual em todo lugar. Muda a reação, a atitude, mas ser humano se ilude, se desilude, se alegra, se não se alegra, sonha, não sonha. Ser humano é igual em qualquer lugar no mundo. Imagina se tu faz parte de uma cultura que diz o seguinte: ó, vai nascer do ventre de uma mulher aquele que vai pisar a cabeça da serpente. E você ouve isso a sua vida inteira, passa para o seu filho, para a sua filha, e vai passando de geração em geração. O que passa? Ainda mais que você faz parte da linhagem davídica. O que passa na sua cabeça? Caraca, será que a minha esposa vai ser? Será que vai nascer dela? Isso passa, são confabulações. Tem um sage, um rabino, um sábio rabino, que ele dizia o seguinte: que assim como todas as adolescentes sonham com o seu príncipe, com a sua família, as adolescentes de Israel sonhavam em ser a mãe do Senhor que haveria de libertar Israel. No entanto, essa menina se coloca numa posição de humildade e ela engrandece ao Senhor. Essa grande obra de Deus faz com que ela engrandeça o Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus. Em Deus. Porque contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão abençoadas, bem-aventurada. 2000 anos depois, a gente olha para essa história e está dizendo: essa jovem adolescente foi abençoada, foi bem-aventurada, foi feliz. Deus fez essa mulher feliz. Gente, olha só, é muita loucura. Para pensar comigo. As que estão grávidas, ou melhor, a que está grávida, porque só tem uma agora grávida, né? Não sei também, né? Vai que daqui a algum tempo a gente descobre aí. Recebam. Hein? Recebam. Como é que você se sentiria se soubesse que o seu filho seria o libertador de toda a sua família? Basta a gente até olhar aí alguns pais que colocam sua confiança, depositam toda a sua esperança num filho que tem talento para futebol e bota tudo assim: esse aqui vai ser o que vai nos mudar a vida. Vamos investir nele, vamos fazer tudo, porque esse sujeito vai para o futebol, vai mudar a nossa vida. E a gente vê inúmeros casos aí de crianças garotos com 13 anos, 14 anos, que estão sendo já enviados para a Europa e recebem, sei lá, o que eu não vou receber, o que a gente, todo mundo aqui, não vai receber na vida toda. Se juntar todo o nosso salário a vida toda, não vai receber, de repente, o que ele recebe no mês. Mentira. Essa mulher, ela se alegra pela obra do Senhor, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, me considerarão agraciada por Deus. Mas por quê? Porque o poderoso me fez grandes coisas. O poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem,
Fica interessante porque ela trabalha com Salmo 71, 19, Salmo 10, do 13 a 17. Essa mulher é crente demais, gente. Ela usa dos versículos bíblicos do Salmo. Como boa judia, ela tinha que aprender. Como todo sábado, todos os homens iam para a sinagoga e depois passava para as mulheres os seus ensinos, essa mulher ela aprende. Ela não pega e canta, isso é uma canção, gente. Ela não vai ficar aqui na canção, sei lá, repetindo um verso aleatório, essa casa é sua casa, não vai. Ela vai usar da Bíblia, poderoso, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, com poder, dispersou o que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Cara, você vê a didática aqui de Deus na canção? Humildade e soberbo. Você vê que como Deus trata a humildade, como Deus trata a soberba. O texto nos vai falar do apóstolo dizendo que Deus abate os soberbos e exalta os humildes. Essa dinâmica do Senhor, por meio dessa canção, faz-nos ver o quanto essa mulher está realmente cheia do Espírito para ver que isso é uma obra do Senhor. Essa é a obra do Senhor. Ele age com braço valoroso, ele dispersa no coração aqueles que alimentam pensamentos soberbos, e ela usa no passado, ele dispersou. Se alguém os tinha de pensamento soberbo, o Senhor deixou. Se alguém tinha no seu pensamento uma altivez, o Senhor tirou, e o Senhor contemplou aqueles que não têm esse tipo de pensamento. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Olha que coisa interessante. Amparou Israel, meu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Um texto tão cheio de riqueza bíblica e teológica, essa mulher estava cheia do Espírito Santo. Ela fala sobre aliança, ela fala sobre promessa, ela fala sobre soberania, ela fala sobre poder, ela fala sobre atributos de Deus. A canção dela exalta Deus por seus atributos. Afinal de contas, Deus é amor, humildemente alcançou os humildes, o seu amor é expresso, Ele é santo, santo é o seu nome, Ele é misericordioso, Ele age de misericórdia com geração em geração, Ele é poderoso, age com braço valoroso. Ele alimenta, os que alimentam pensamentos soberbos, ele derriba esses, como derriba todos os tronos dos poderosos e exalta os humildes. Ele é gracioso, enche de bens os famintos, e eu acho interessante porque esse enche de bens o faminto tem a ver com El Shaddai. Esse termo El Shaddai, que a gente traz como todo-poderoso, sabe por que é tratado como todo-poderoso? Esse termo El Shaddai vem de Shed, que amamenta. Da mãe que pega o bebê e bota no seu colo e dá de amamentar. Da vida. A mãe tem o poder de manutenção da vida do bebê. Se a mãe não der de mamar e deixar ali, o que acontece com a criança? Ela vai ficar tem inanição e ela vai morrer. Então, quando a gente chama Deus Todo-Poderoso de El Shaddai, é porque Ele dá vida, Ele traz para próximo, Ele dá de mamar como a mãe dá de mamar. Ele ama, Ele é poderoso demais, cara. Eu fico essa alusão de trazer Deus que não tem uma definição, Ele não tem forma, Ele é Espírito, e que o autor traz essa alusão de que jamais uma mãe é capaz de deixar um filho sem alimentar, sem amamentar. A gente está falando de mãe, não de psicopata. Deus, ele é incapaz de deixar o seu filho com fome. Ele é incapaz de deixar aqueles que estão famintos com fome. E Ele não está tratando de uma fome física.
Ele não está tratando de uma fome que arroz e feijão sacia. Ele está tratando de uma fome muito mais densa. Ele está tratando da fome da alma. Porque quando ele diz que alimenta, ou melhor, enche de bens os famintos e despediu vazios ricos, ele está tratando exatamente dessa questão onde aqueles que se acham num poder de dominar religiosamente, porque conhecem, porque sabem, porque estão sobre o altar de Israel, e que esperavam que por meio destes aconteceria o que tivesse que acontecer, o Senhor deixou esses, e estendeu os seus bens aos famintos, aos que nada têm, aos que são considerados como os pequenos. Esse trabalho de Deus como ele desconstrói a religiosidade, como ele desfaz essa ação de que, infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda vê isso, onde o pastor é o detentor de todo o conhecimento e deve ser tratado a pão de ló, deve ter que separar a Coca-Cola para dar para ele, tem que dar os melhores lugares, se chegar tem que deixar ele sentar ali, tratá-lo como se ele fosse superstar. E o Senhor mostra que esses que se acham superstar, o Senhor diz, cara, não tem nada contigo. Eu não tenho nada contigo. Porque o que ele tem interesse são naqueles cujos corações estão famintos e não estão empenhando-se em posição nenhuma. Nenhuma. Então Deus demonstra aqui da sua graça e da sua provisão como uma mãe dá de mamar aos seus filhos. Ele é um Deus que cumpre a sua aliança, a sua promessa. Amparou Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Olha só. Ele está falando de uma promessa que em Abraão se inicia, e que essa promessa é, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que não abençoarem não serão abençoados. Uma promessa que diz, ó, bendito será todas as famílias, todas as nações. E o contexto posteriormente a isso, quando Israel se estabelece como uma nação, é o seguinte, nós somos abençoados, os outros são cães. Se não pertence a Israel, está desqualificado. Se não pertence a Israel, não tem a bênção. Se não está em Israel, não participa, não é uma família abençoada. E, no entanto, Abraão, quando o Senhor dá a promessa, ele fala de um contexto plural. E ela está dizendo aqui, olha, o Senhor está cumprindo uma promessa que foi feita lá atrás. Então isso quer dizer que não só Israel vai ser abençoado, mas todas as outras famílias que em Cristo serão abençoadas. Maria permanece ali por 3 meses. E a gente vê essas 3 revoluções. Que revoluções? Primeiro, uma revolução moral. Uma revolução moral. Por quê? Porque normalmente temos a tendência de achar que porque alguém é alguma coisa, devemos colocá-lo numa posição acima. Devemos tratá-lo diferente dos outros. Se chega alguém com um traje melhor, com um carro melhor, quer ver uma didática interessante? Se uma pessoa pobre, que não tem muitos bens, é um assalariado, noivar. Oi? Casar. Qual presente você leva? Qual presente você leva? Pensa aqui. Já já encontra a pessoa da sua vida e vai casar. Qual presente você vai dar para ele? Aí Elon Musk vem aqui em Cabo Frio, conhece a Redentor, se converte, e fala, agora eu vou fazer um casamento dentro da igreja. Que presente você pensa em dar a esse sujeito? Qual é o mais difícil de dar presente? Porque na nossa mentalidade, a gente pensa o seguinte, eu preciso dar o presente à altura da pessoa, à altura da condição que ela exerce, da posição que ela está.
Nós temos essa tendência. E a gente nunca pensa assim, cara, eu vou dar o melhor presente para o já. A gente pensa, vou dar o maior presente para quem tem condição. E o Senhor vem fazendo uma revolução moral, dizendo, olha, eu poderia ter escolhido alguma que estivesse no palácio. Eu poderia ter escolhido alguma que estivesse numa posição muito mais vantajosa, e não uma pobre da cidade de Nazaré. Mas eu escolhi. Eu escolhi alguém que não era para ser alguém que vai ser e é. Então ele nos mostra que, moralmente, o cristianismo acaba com toda essa ideia de moralismo. De agir como se nós estivéssemos numa posição de olhar para o outro abaixo de nós. Quebrando aí um segundo ponto, que é uma revolução social. Não é comunismo, não é socialismo, mas uma revolução social. Não é isso que a palavra de Deus diz? Não há mais servo, nem senhor, não há mais mulher, nem homem, não há mais grego, nem judeu, mas em Cristo todos somos um? E por que que a gente, dentro da igreja, também acaba trabalhando com castas sociais? Por que que dentro da igreja a gente tem que tratar o pastor numa posição de honra? Por que que a gente tem que tratar o pastor numa posição em que ele merece todos os benefícios? E aí eu vou dar um exemplo bem simples. Numa certa antiga paróquia, tinha pessoas que estavam desempregadas e poderiam estar empregadas na música, prestando serviço como músico da igreja, recebendo um salário. Para a idade que estava, dos seus 21 anos, estava sem emprego, até que pudesse arrumar um emprego, mas não podia receber porque não é pastor. E o pastor tinha que receber. Porque o pastor é o pastor. Porque o pastor é o pastor. Quando eu vejo umas situações dessas, eu lembro logo de João Batista, filho de Zacarias, herdeiro por lei e herança. Ele deveria estar no templo. Ele deveria estar no templo prestando serviço de sacerdote. E, no entanto, ele foi para o deserto. No entanto, ele abriu mão daquele sistema religioso pecaminoso, corrompido, e foi para o deserto. E no deserto começou a pregar, e as vidas foram indo até lá. E foi gente grande, foi gente pequena, e foi gente da religião, da religiosidade, não foi? E ia lá e se arrependia, e ele pregava o evangelho. O cristianismo, ele destrói qualquer senso de diferença social. Ou assim deveria ser. Estão entendendo? O cristianismo quebra toda essa dicotomia entre classe A e classe B, e é ridículo quando a gente vê em certas comunidades de fé, porque o sujeito é dono de um escritório de advocacia, ele vai ter uma posição dentro da igreja maior do que aquele sujeito que é gari. Aí tu conversa com o sujeito que é gari, lê a Bíblia, ora, estuda, tem dificuldades imensas, tem, porque a limitação dele é maior, ele trabalha muito e ele não tem a condição de estudar como deveria. E o outro que tem uma condição maior não estuda tanto porque ele se garante no seu status. O cristianismo quebra isso. O cristianismo quebra isso. Ou deveria quebrar. Lembro do Mark Dever, em uma das suas pregações, falando: o sujeito é pastor na capital do mundo, Washington DC, nos Estados Unidos, a Brasília do mundo, e o diácono da igreja dele se submete a um presbítero, e esse presbítero, sabe o que ele é? Janitor. Sabe o que é isso? Faxineiro. E sabe o que esse diácono é? Senador. Você tem noção disso?
que o Evangelho é capaz de fazer? O que o poder de Deus é capaz de fazer? Ele faz essa revolução e diz o seguinte: meu filho, agora está todo mundo nivelado na mesma coisa. Todo mundo é pecador, carente da graça de Deus, e se não for a graça de Deus, não acontece nada na nossa vida. E Maria nos mostra, por meio dessa canção, exatamente isso. Uma menina adolescente, de um lugar nenhum, no meio de um lugar nenhum, que é agraciada por Deus, e ela não faz uso desse dom que Deus deu para se ensoberbecer. Ela sai da sua terra, vai 100 a 120 quilômetros para encontrar com a sua prima. Fica até o bebê nascer, 3 meses. Alguns teólogos, como Matthew Henry, vai dizer que ela espera o neném nascer para ajudar. Depois que nasceu, ela vai embora. Essa revolução moral em que o menor é sempre o que serve o maior, desfaz em Cristo e no Evangelho, onde o maior serve o menor. É uma revolução social porque quebra com as castas. Essa ideia de, porque eu sou uma rainha, e agora eu tenho súditos. Não tem. É uma revolução espiritual, porque vê exatamente a obra do Senhor e não garante em si, em sua própria espiritualidade, mas na graça do Senhor em operar. O que eu acho mais curioso nisso tudo aqui é que uma adolescente. É uma adolescente. Elaine falou aqui ontem, e a gente estava conversando no carro, sobre esse peso e esse chamado que o Senhor nos concedeu. Isso eu já com 42 anos, Elaine com seus 30 e alguma coisa, Marina com seus 8, ou 9, 7 anos, 5 anos atrás, quando a gente disse sim para o Senhor, para esse desafio. E eu fico pensando nessa sujeita chamada Maria, que está diante do anjo, quando o anjo fala para ela que não tema, porque você foi agraciada por Deus. Verso 31. Você vai conceber, vai dar à luz um filho, a quem vai chamar de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono do rei, o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não vai ter fim. Maria diz: mas como? Eu nunca tive relação com ninguém, com nenhum homem, eu sou virgem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí ele vai falar sobre o que Isabel está grávida, dos seus 6 meses, verso 37. E no verso 38, Maria diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Sabe o que isso tudo implica, gente? Vocês sabem o que tudo isso aqui implica? Ela poderia ser apedrejada pela sinagoga. O que você faria se uma filha sua de 13 anos de idade engravidasse? 14 anos de idade, 15 anos de idade. Primeira coisa que você falaria: você não se precaveu, né? Você andou com fulano e tal, né? Naquela cultura, o que seria feito? Apedreja, mata, traz para o meio da praça, envergonha a família, apedreja para poder ver se redime a família. Ela sabia da responsabilidade que ela estava ali diante. Ela sabia do peso que ela iria carregar de responsabilidade. E, no entanto, ela não disse: olha só, não dá. Não estou disposto ou disposta a passar por isso. Não estou disposta a carregar tamanho fardo. Não estou disposto a passar por isso. Não, ela disse: aqui está a sua serva. Cumpre em mim conforme a tua palavra. Uma menina de 16 anos, entre 13 e 16 anos, ela disse: faz em mim a sua vontade.
Essa mulher aqui passa pelas situações mais delicadas. Logo depois, eles têm que fugir. Essa mulher ainda passa um tempo, essa menina barriguda, no meio da sua família. Essa menina passa por situações constrangedoras. Não, você acha que quando Jesus era zombado pelos irmãos dele, essa mulher não foi zombada anteriormente pela própria família? Se a Bíblia diz que Jesus foi zombado pelos seus irmãos, que não acreditavam que ele era o Messias. Se não acreditava num irmão que era Messias, vai acreditar, a família vai dizer que, não, pai, não duvido, isso aí é filho do padeiro. Não é filho de José. José foi na noitinha lá, de madrugada, beliscou a carne antes de passar lá no churrasco. A minha pergunta para você é, por que é tão difícil para a gente dizer para o Senhor, faça conforme a sua vontade? Por que é tão difícil chegar para Deus e dizer, Senhor, eu sei que eu posso passar por situações delicadas, eu sei que eu posso ser ridicularizado, eu sei que eu posso ser cancelado, eu sei que eu posso passar por uma série de problemas, mas olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Cumpre em mim. Você tem noção do quanto é pesado, e foi pesado o fardo na vida dessa adolescente? Carregar o filho de Deus no seu útero. Posteriormente nasce num lugar totalmente sem conforto. Ela não estava nem próximo da família para que o filho fosse acalentado e cuidado. Estava numa estrebaria, nasceu e foi colocada num coxo. Jesus foi colocado num coxo. E no entanto, os anjos cantam ao Senhor, foi provido pelo Senhor com os reis, ou melhor, os magos. Às vezes eu olho para a nossa geração e fico me perguntando, Senhor, cadê? Onde se encontra essas pessoas que vão dizer, aqui está o servo do Senhor, a serva do Senhor, cumpra em mim conforme a tua palavra, dou o que doer. Onde que está pessoas que dizem assim, Senhor, conta comigo nessa obra. Senhor, eu vou ser um cooperador, como diz Paulo, eu vou ser um cooperador. Talvez o que falte na gente, ou que tenha em excesso em canções vazias, seja exatamente a falta do Espírito Santo. A gente precisa novamente voltar a nossos olhos para o Espírito Santo e lembrar que o Espírito Santo é Ele quem capacita adolescentes como Maria a suportar tamanha dor. De fugir para uma terra estranha, de ter o filho numa terra estranha, de voltar e de crescer no lar, que posteriormente perde o pai e aí a mãe sozinha. Eu te faço novamente essa pergunta para terminarmos. O que te impede de dizer para o Senhor, aqui está a serva do Senhor, aqui está o servo do Senhor? Que esperança que te falta para servir? Que esperança que te falta para servir? Já que no Cântico de Maria nós vemos englobado uma série de atributos de Deus sendo destacados por Maria. O que te falta? É o Espírito dele? O que te falta é a salvação dele? O que te falta é a contemplação dele, é ele olhar para você. O que te falta é o poder dele agindo na sua vida, é a santidade dele agindo na sua vida, é a misericórdia dele. O que te falta é a mão dele. O que te falta é a provisão dele. O que te falta é o amparo em suas promessas cumprindo na sua vida. O que te falta? Deus tem levado os homens e as mulheres desse Brasil que estão envelhecendo.
E se eu e o pastor Lucas morrêssemos hoje? E se nós cansássemos hoje? E se nós falássemos, gente, estamos cansados? Estamos cansados. Eu não tenho mais força para abrir uma porta de ferro, eu não tenho mais força para poder pegar na Bíblia, eu não tenho mais força. O que vocês fariam? Diriam, vou procurar outro lugar, vou para casa, ou diriam para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, cumpra em mim a sua palavra, que eu possa ser nessa hora, nesse momento, um instrumento para que o nome do Senhor seja engrandecido, como uma serva que carrega o rei, como um servo que carrega o rei em meu coração. Eis-me aqui como um servo humilde. É para caminhar mais de 100 quilômetros? Eu vou caminhar. É para poder esperar algo nascer? Eu vou esperar. É para ser com alguém motivo de alegria? Eu vou ser. Mais uma vez eu te pergunto, o que te falta? O que te falta para trazer essa alegria na vida de outro? O que te falta para que as Isabels que existem ao nosso redor escutem de você uma palavra de saudação que traga alegria? O que te falta? O que te falta? Chegar e ligar, olha, eu estou aqui, escuta o que eu estou falando, você não está sozinho, você não está sozinha, olha o que o Senhor está aqui ministrando no meu coração, quero compartilhar contigo. O que falta? Porque é certo que o Evangelho do Senhor nos alcançou, e assim como Maria permaneceu 3 meses com Isabel, a gente vai permanecer o tempo que for necessário nessa vida até que se cumpra o que Deus tem para fazer. E a partir do momento que cumprir-se, o Senhor nos leva. O Senhor nos leva. Vamos orar. Senhor, o Senhor fez uma revolução em nossas vidas. Essa revolução moral que nos mostra, também nos mostra, que não é por meio daquilo que fazemos que somos aceitos, não é por meio da importância que temos que somos aceitos, mas é por causa da sua graça que nos favorece. O Evangelho, meu Pai, é isso em nossas vidas, um amor que nos alcança, independente do que somos, da posição que temos. Essa revolução social que diz, não existe um homem alcançado pela graça de Deus, porque em Cristo não valorize essa vida. O Senhor nos alcançou, o Senhor alcançou a cada um de nós, cada um de vocês que está sentado. Muitas vezes as dificuldades batem a porta, as escassezes batem a porta, mas se olharmos para aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus proveu, aquilo que Deus deu, a gente vai olhar e ver que a gente é bem-aventurado. A gente é bem-aventurado. Nos deu filhos e filhas, nos deu irmãos e irmãs, nos deu uma casa. Pode ser a mais humilde, mais simples, mas temos um teto. Diferentemente de Maria, não estamos fugindo para não sermos mortos. Mas igualmente a Maria estamos caminhando para cantar para o Senhor. Essa revolução espiritual começou quando o Espírito nos alcançou e nos trouxe vida. E ao nos trazer vida, o que nós respondemos a Ele, senão eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Faça em nós e através de nós, conforme a sua vontade. Quebra as resistências do meu coração, cura as feridas do meu coração, cura os traumas. Ô cidadezinha tão terrível para machucar pessoas, igrejas tão difíceis de entender que não é por força nem por violência, não é por manipulação, mas é pela graça do Senhor que nos alcançou e nos trouxe vida. E cheios de vida, o que a gente tem a fazer senão compartilhar a vida?
Assim como Maria tinha um rei no seu ventre, nós temos um rei em nosso coração. Isso nos leva a andar em humildade. Pois a maior responsabilidade de nossa vida como cristão é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, bendito e compartilhado entre os outros que não conhecem a Ele. Como o pastor Lucas pregou ontem, que a gente tenha coerência com esse livro que a gente diz ser a voz de Deus. Porque se uma jovem adolescente foi capaz de suportar tudo que foi provado na vida dela, nós também somos capazes, porque o mesmo Espírito que atuou na vida dela atua em nossa vida. E assim como Isabel estava cheia do Espírito, também sejamos cheios do Espírito. Crendo que em nossa vida existe uma esperança para servir. O seu papel, o seu chamado não foi apagado. As feridas não são maiores do que a cura. As decepções não são maiores do que a obra redentiva do Senhor. E se um dia deu fruto e não está dando, é porque a árvore está sendo totalmente transformada para frutos e frutos que permaneçam. Que nessa noite a gente possa lembrar disso. Que o cântico de Maria é um cântico de esperança para servir a um Deus que nos coloca em uma missão nessa terra. Transportar, carregar o Rei Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento nós vamos ceiar. Nós vamos tomar do pão, beber do cálice. Eu gostaria de chamar aqui o Lohan também, para auxiliar o pastor na entrega dos elementos. Vamos orar e apresentar os elementos diante de Deus. Senhor nosso Deus, nesse momento em que nós vamos lembrar, trazer à nossa memória aquilo que Tu fizeste por nós naquela cruz. Lembrar, ó Deus, da Tua obra redentora perfeita, que nos garantiu o perdão definitivo, nos libertou dos nossos pecados e nos fez Teus filhos, Senhor. Que essas verdades estejam diante de nós, no nosso coração. Que o Senhor alimente, ó Deus, a nossa alma nesse momento. Com esses elementos, ó Deus, que remetem à Tua carne que foi rasgada, que foi entregue por nós, e o Teu sangue que foi derramado por nós. E esse mesmo sangue que nos compra, que nos limpa, que nos lava, Senhor. Nós apresentamos esses elementos, colocamos diante de Ti. E que esse momento seja um momento de comunhão, um momento de renovo, ó Deus, para nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Fique de pé para receber os elementos, enquanto nossos irmãos vão cantar. Sacrifício.